Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Felipe. Voltei, galera. Voltei para a gente poder agora resolver algumas questões sobre esse assunto de gêneros textuais do universo jornalístico, para a gente ver se vocês estão bem afiados também e a gente poder encerrar aí, ó, lindamente, essa terça da resistência, belezinha? Bem, como vocês já sabem, eu vou mostrar a questão. Havendo necessidade, a gente lê o texto, vocês mandam o gabarito que vocês marcariam e a gente analisa as opções e discute a partir do que a gente for lendo. Tranquilo? Bem, primeira questão tinha como texto, esse aqui, ó, a cobertura de gelo da Terra está encolhendo. Vamos pular o texto e ver o enunciado, ó. O gênero textual notícia, ele já afirmou qual é o gênero. Pertence à esfera jornalística. Tem como... Pertencente à esfera jornalística, tem como objetivo divulgar temas da atualidade. Na notícia acima, retirada de uma revista de cunho científico, a linguagem utilizada. Ele quer saber sobre a linguagem nessa notícia. Promove a comunicação do conhecimento para o maior número de leitores a partir de fontes comprovadas? B. Emprega termos avaliativos para ampliar a dimensão informativa do gênero notícia, buscando a adesão do leitor? C. Utiliza verbos dissende para isentar o enunciador de revelar o seu ponto de vista, embora apresente parcialidade? Letra D. Apresenta um relato em terceira pessoa para sustentar a credibilidade da informação? Ou letra E. Vale-se de alternância temporal para garantir a sucessão temporal inerente aos fatos narrados? Não comecem a mandar não, porque tem que ler o texto essa daqui, tá? Então, vamos ler o texto para a gente poder ver. Cobertura de gelo da Terra está encolhendo. A camada de gelo que cobre a Terra diminuiu, em média, 87 mil quilômetros quadrados por ano, de 1979 a 2016, possivelmente em decorrência das mudanças climáticas. A redução anual foi equivalente à da área do Lago Superior, na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. A estimativa resulta de análises da equipe do físico e geógrafo, esse nome aí, né, bonito, que não dá nem para a gente pronunciar, da Universidade de Lanzhou, na China. O encolhimento ocorreu principalmente no hemisfério norte. A cobertura de gelo na região registrou uma perda anual média de 102 mil quilômetros quadrados.
Essa diminuição foi ligeiramente compensada pelo aumento de 14 mil quilômetros quadrados por ano na camada de gelo no hemisfério sul do mesmo período. Earth's Future, 16 de maio. Essa expansão se deu principalmente no gelo marinho no Mar de Ross, ao redor da Antártica, devido a alterações no padrão de vento e correntes oceânicas. A cobertura de gelo da Terra é importante porque reflete a luz do Sol, ajudando a resfriar o planeta. Bom, com base na leitura do texto sobre a linguagem utilizada ali, nessa notícia, que é uma notícia, presta bem atenção nisso, é uma notícia que foi veiculada em uma revista científica. Então, ela tem esse cunho aí. Vocês marcariam a letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? O que vocês marcariam? Ó, havia aparecido ali uma letra D e agora estão mandando já a letra A. Vamos ver o que a galera vai mandar aí. Do lado de cá também letra A é o que a galera tá mandando. Vamos, galera. Se manifesta aí, por favor, o que vocês marcariam. Letra A, letra A, letra A. Agora a galera tá mandando letra A. Chegou uma letra B ali. Mas em sua maioria, o pessoal tá mandando letra A. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan? Tá, vamos ver. Chegou alguém também ali mandando letra C. Vamos lá. Vamos ignorar a letra A e vamos ver as outras opções. Ó. Emprega termos avaliativos para ampliar a dimensão informativa. Termos avaliativos trariam a opinião. Seria o escritor, o autor, avaliando as informações. E a notícia é um gênero notícia. Tem que ser imparcial, não pode ser a B, como alguém mandou. C. Utiliza verbos dicende. Verbos dicende são os verbos do dizer, que a gente usa para introduzir os discursos. Fulano disse, falou, pensou, questionou. Não tem verbo dicende ali, então não pode ser a letra C. Apresenta um relato em terceira pessoa para sustentar a credibilidade da informação. Não é um relato. O relato é algo que alguém viveu e está contando. Seria um texto narrativo. E não é um texto narrativo. Vale-se da alternância temporal para garantir a sucessão temporal inerente aos fatos narrados. Ele não está fazendo alternância temporal. Ele está mostrando uma coisa cronológica que vai acontecendo ao longo dos anos e não alternar. Alternar é, vou num ano, vou para o outro, volto no um, volto no outro. E assim eu fico alternando. Então, ó, o texto é de uma revista de cunho científico. Promove a comunicação do conhecimento. A notícia tem que promover a informação para o maior número de leitores, a partir de fontes comprovadas. Se é de uma revista de cunho científico, isso não foi comprovado cientificamente, e ele vai dizendo aqui, ó com base na equipe do professor, do físico e geógrafo, aí aqui tem uma outra, ó, Earth's Future, ou seja, ele vai dando as referências de onde ele está tirando, ou seja, ele vai comprovando. Portanto, letra A. A letra A, ó, garante o cumprimento do gênero notícia, que é promover a informação para o maior número de gente, e, no caso de ser numa revista de cunho científico, com a comprovação, por meio ali das referências de onde a informação, né, foi retirada, tá bem? Então, letra A maioria acertou. Vamos para a questão 2, vamos pular o texto e vamos ver o enunciado. No texto, os argumentos apresentados permitem inferir que o objetivo do autor é convencer os leitores a... Se tem argumento, não é nem notícia, nem a reportagem. Pode ser um artigo de opinião ou um editorial. Então, convencer os leitores a quê? A buscarem fontes de informação comprometidas com a verdade, a privilegiarem notícias veiculadas em jornais de grande circulação, a adotarem uma postura crítica em relação às informações recebidas
ou a questionarem a prática jornalística anterior ao surgimento da internet, ou a valorizarem reportagem redigida com imparcialidade diante dos fatos. Então, precisamos ler o texto. Bem, não dá mais para ler um jornal, revista ou assistir a um telejornal da mesma forma que fazíamos até o surgimento da rede mundial de computadores. O Observatório da Imprensa antecipou isso lá nos idos de 1996, quando cunhou o slogan "Você nunca mais vai ler o jornal do mesmo jeito". De fato, hoje já não basta mais ler o que está escrito ou falado para estar bem informado. É preciso conhecer as entrelinhas e saber que não há objetividade e nem isenção absolutas, porque cada ser humano vê o mundo de uma forma diferente. Ter um pé atrás passou a ser regra básica, a regra básica número 1 de quem passa os olhos por uma primeira página, capa de revista ou chamadas de um noticiário de TV. Há uma diferença importante entre desconfiar de tudo e procurar ver o maior número possível de lados de um mesmo fato, dado ou evento. Apenas desconfiar não resolve, porque se trata de uma atitude passiva. É claro, tudo começa com a dúvida, mas a partir dela é necessário ser proativo, ou seja, investigar, estudar, procurar os elementos ocultos que sempre existem numa notícia. No começo, é um esforço solitário que pode se tornar coletivo à medida que mais pessoas descobrem sua vulnerabilidade informativa. Reparem que o texto não é assinado por ninguém, não traz a opinião de uma pessoa, não se coloca em primeira pessoa. Ele vem com o nome do observatório, ele fala do Observatório da Imprensa também aqui, então é um editorial. Nesse editorial, os argumentos foram apresentados para convencer os leitores a quê? A buscarem fontes de informação comprometidas com a verdade, a privilegiarem notícias veiculadas em jornais de grande circulação, a adotarem uma postura crítica em relação às informações recebidas, a questionarem a prática jornalística anterior ao surgimento da internet, ou a valorizarem reportagens redigidas com imparcialidade diante dos fatos. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E, o que vocês marcariam? Vamos lá. Começaram a chegar aqui as opções. A galera tá mandando letra C por enquanto. Dos dois lados, letra C, letra C, letra C. C de crítica. Letra C, letra C. Dava até para chutar C sem ler o texto. Não dava para chutar, não. Não dava, não. Você tem que ler o texto nesse caso aqui porque ele pede o objetivo do que está escrito. E aí, dependendo, poderia ser um artigo de opinião, uma pessoa bem, alternativa, marcar um outro viés, tá? Aí alguém botou ali C ou E, mas a maioria está na letra C. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Tá. Bom, buscarem fontes de informação comprometidas com a verdade, ele não fala disso. Ele fala que há entrelinhas e que você tem que buscar outras fontes para um mesmo fato. Mas não que essas outras fontes são comprometidas com a verdade. Então isso anula a letra A. Privilegiarem notícias veiculadas em jornais de grande circulação. Ele também não diz isso. Ele diz que todo fato apresentado acaba tendo o olhar particular de alguém. Então que acaba tendo uma informação na entrelinha. E isso pode ser tanto no jornal pequeno quanto no jornal grande. Questionarem a prática jornalística. Ele não está falando para você questionar a prática jornalística, que é anterior ao surgimento da internet. Ele diz que com o advento da internet, a gente passa a ter que olhar mais para isso. Ou seja, antes nós confiávamos muito mais, porque as informações eram mais evidentes. Valorizar reportagens redigidas com imparcialidade diante dos fatos. Ele fala de notícias e nem de reportagens, então você nem poderia marcar a letra E, tá? Sobra a letra C.
Adotar uma postura crítica em relação às informações recebidas. O que é a postura crítica? Ele diz que você tem que duvidar, mas que duvidar não é o suficiente. Você precisa ir atrás. Você precisa buscar, estudar, avaliar, confrontar as informações para que você possa realmente extrair algo. Então é a atitude proativa. A proatividade é você ir atrás do que você quer. Então essa é a postura crítica, de você olhar e questionar aquilo, para que a partir daquilo você possa buscar outras informações sobre o mesmo fato. Portanto, realmente gabarito letra C, e a maioria aí marcou essa opção, portanto, parabéns, tá? Sinal de que vocês estão já bem encaminhados, estão certinhos aí, tá bem? Vamos para a terceira, vamos pular o texto e vamos ver o enunciado. O texto foi publicado em uma revista de grande circulação, na seção de Carta do Leitor. Nele, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, o autor do texto... Bem, a carta do leitor é um espaço que o leitor tem para enviar uma carta para o jornal, e o jornal publica essa carta, de acordo com o que ele quiser. Essa carta, ela pode questionar uma notícia, uma reportagem, um editorial, um artigo de opinião, enfim. Ela pode sugerir alguma coisa nova, ela pode complementar uma informação que já foi veiculada, ela pode trazer diversas informações que possam apresentar um novo panorama, tá bem? Bom, então, ao fazer a sua argumentação, o autor do texto faz o quê? Ele faz uma síntese do que foi abordado na reportagem. Ele discute problemas conjugais que conduzem à separação. Ele aborda a importância dos advogados em processos de separação. Ele oferece dicas para orientar as pessoas em processos de separação. Ou ele rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias. Precisamos ler. Porque tudo isso aqui que apresenta, né, entre as opções, poderia ser aquilo que ele colocou no texto, tá? Então, ó, nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons amigos, sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação. Mas acho que os advogados consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria mais interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. Portanto, quando ele faz a argumentação dele, ele busca o que nesse texto? Uma síntese do que a reportagem, né, que ele comenta, mostrou. Ele discute os problemas dos casais na separação. Ele aborda a importância dos advogados num processo de separação. Ele oferece dicas para orientar as pessoas em processo de separação, ou seja, ele dá as dicas de como a coisa deve ser feita. Ou ele rebate o enfoque dado pelo texto original e provoca novas ideias. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. O que vocês marcariam? A maioria aí já está mandando letra E. Chegou uma letra D ali com uma interrogação. Atualiza desse lado aqui, por favor, Renan. Letra E também a galera está mandando aqui. E.
Bem, tá unânime agora, né? Todo mundo na letra E. Vamos rufar os tambores, Renan? Só uma letra D que chegou. Alguém mandou agora uma letra... Ah, não, é E também. Bom, olha só, vamos lá. Fazer uma síntese seria resumir o texto e só falar daquilo. Ele não fez. Ele até chama atenção para o dado, né, que o texto mostrou, mas de maneira bem superficial, para poder criticar. Então ele não faz uma síntese meramente. Discute problemas conjugais que conduzem à separação? Não. Ele começou o texto falando dos diversos motivos que levam a uma separação, porque o tema da reportagem era a separação. Aborda a importância dos advogados em processos de separação? Também não. Ele fala que os advogados que foram apresentados no texto anterior da reportagem abordaram questões que não estão dialogando com o público de um modo geral, e sim com pessoas que têm muita grana. Oferece dicas para orientar as pessoas em processos de separação? Também não. Ele não ofereceu dica nenhuma. Ele sugeriu pautas para aquele tema que a reportagem poderia buscar, para que dentro daquelas pautas houvesse dicas para todos os leitores. Então, olha só, ele diz, os exemplos que foram citados, né, fazem referência a quem tem muito dinheiro. A maior parte do leitor é quem tem dinheiro? Não. A maior parte da população é quem não tem. Então, orientem essas pessoas que não têm quadros, obras de arte, mansões. Orienta a pessoa que tem 2 filhos e que vai precisar receber a pensão, que fica com medo, que tem uma casa só e ela e o marido, né, a mulher e o marido são as proprietárias, como que fica essa questão? Então ele estava querendo que o jornal trouxesse discussão que desse conta da maior parte dos leitores. E que, para além disso, que trouxesse dicas de como assinar, o que deve ser ponderado na hora de assinar um contrato de conciliação ali entre aquele casal que está se separando, enfim. Então, ele rebate o enfoque. Olha, o foco que vocês deram não é o adequado, deveria ser esse aqui, para a galera que precisa mais. E ele sugere, dentro daquilo, o que poderia ser. Então ele lança as novas ideias para que o jornal pudesse tratar aquela vertente que ele apresentou, tá bem? Portanto, gabarito letra E. Questão 4. Vamos pular o texto. Enunciado aqui. As estratégias descritas no texto para obtenção de lucro de forma indireta fundamentam-se no ou na. No reconhecimento da mudança de comportamento dos usuários, na necessidade de monopolizar o mercado de redes sociais, na importância de arriscar na compra de concorrentes, no valor das informações no mundo contemporâneo ou no impacto social de oferecer soluções gratuitas. Precisamos ler o texto. Não cobra assinatura. Não cobra para fazer o download. Não tem anúncios. Não tem compras dentro do aplicativo. Mas então, como o WhatsApp ganha dinheiro? Ou melhor, que tipo de magia fez o Facebook decidir comprar o app por 19 bilhões em 2014? Quando fundada em 2009, o WhatsApp cobrava $1 por instalação em alguns países. Em outros, a empresa cobrava $1 por ano como forma simbólica de assinatura. E, em alguns outros, o app era completamente gratuito, caso do Brasil. Em agosto de 2014, ano da compra pelo Facebook, cerca de 600 milhões de pessoas usavam um aplicativo de mensagens. Até setembro do mesmo ano, os relatórios financeiros do Facebook apontavam que o faturamento da empresa não ultrapassava a casa de 1,3 milhão de dólares. Menos de 1/100º do valor da compra. Se você pensou, então, o WhatsApp não dá dinheiro, isso faz algum sentido. O que levou o Facebook a gastar tanto, então?
Especialistas apontam o Big Data, campo da tecnologia que lida com grandes volumes de dados digitais, como impulsionador da compra. Com mais informações, a empresa pode analisar melhor o comportamento dos usuários. Em agosto de 2016, o WhatsApp começou a compartilhar dados com o Facebook. O objetivo? Fomentar relações entre as bases de Facebook, WhatsApp e Instagram. Sugerir amizades em uma rede com base em contatos da outra, por exemplo, mas principalmente otimizar a recomendação de publicidade. Afinal, é aí que está o maior volume de faturamento do Facebook atualmente. Inclusive, isso daqui chegou a ser tema, né, de redação do Enem. A questão das informações, dos dados das pessoas serem veiculadas aí nas redes sociais. Bem, então, a estratégia descrita pelo texto para a obtenção de lucro de forma indireta se fundamentou em quê? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Qual o gabarito que vocês marcariam? A galera já começou a mandar aqui. Atualiza o outro, por favor, Renan. O pessoal tá mandando de um lado letra D. Também a galera tá mandando letra D, D. Nessa daí a galera tá unânime. Todo mundo na letra D. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan. Valor das informações no mundo contemporâneo. Ele lida com as informações, ele sabe que não tem lucro, mas quando ele busca informação, que ele consegue fazer ali com que você seja manipulado, com que ele, né, fazer a manipulação do comportamento do usuário através das propagandas, das publicidades, ele vai fazendo com que você compre mais. E aí essas publicidades vão pagando para ele pelas informações obtidas. Ou seja, ele lucra com a informação que ele veicula para as empresas poderem, né, acertar. Se você perceber, né, o Facebook, o Instagram, acabam apresentando coisas que você ou falou ou pesquisou em algum momento. Só para vocês terem uma noção, eu fui a um casamento sexta-feira num lugar, depois que eu saí desse casamento, começou a aparecer um monte de coisa de casamento. De lugar para festa de casamento, realize o sonho do casamento, enfim, tudo. E assim, em nenhum momento eu realizei nenhuma pesquisa sobre casamento. Em nenhum momento. Eu fui padrinho de casamento e aí estive num casamento e essa informação, obviamente, conversava no WhatsApp, porque eu era padrinho, então o casamento vai ser no lugar X, tô saindo pro casamento e tal. Então essas informações vão sendo vendidas e aí as publicidades começam a bombardear você com aquilo que você está falando muito no momento, né? Então, o valor que as informações adquiriram, né, nessa situação, nesse panorama contemporâneo, realmente é o que fez com que o Facebook comprasse o WhatsApp. Beleza? Bem, questão 5. Vamos pular o texto. Os gêneros discursivos são compostos de elementos que os caracterizam de acordo com a sua função comunicativa. O texto apresentado identifica-se como... Aí você vai ter que classificar o gênero. Uma notícia de jornal, pois divulga um fato com finalidade informativa. B. Uma crônica, pois apresenta temática social concernente ao tempo da escrita. C. Um artigo de opinião, pois defende um ponto de vista com base em argumentos. D. Uma reportagem, pois apresenta informações aprofundadas sobre um tema específico. Ou letra E, uma carta argumentativa, pois se vale da estrutura epistolar, epístola é carta, tá? Para apresentar uma opinião. Então o texto diz o seguinte: na última década, de acordo com pesquisas, as intoxicações e mortes
relacionadas ao envenenamento por agrotóxicos aumentaram 94% no país. Em casos de exposição contínua, eles podem se acumular no organismo, causando inflamações crônicas e doenças autoimunes. Muitos agrotóxicos permanecem na água e no solo por muito tempo, além de serem carregados pelo ar, o que aumenta o seu potencial de contaminação. Dados do Sistema de Informação da Vigilância de Qualidade da Água para Consumo Humano, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, mostram que neste ano foi detectada em mais de 2.300 cidades brasileiras água potável contaminada por agrotóxicos. Apesar das justificativas de aumento de produtividade para o uso intensivo de agrotóxicos, existem soluções que já são bem conhecidas para aumentar a produtividade, como a agroecologia. O fortalecimento das agências ambientais e o investimento em ciências e tecnologia, especialmente baseada em espécies e produtos nacionais, são medidas necessárias para atingirmos o desenvolvimento sustentável no agronegócio brasileiro. E aí? Esse texto é uma notícia, uma crônica, um artigo de opinião, uma reportagem ou uma carta argumentativa? O que vocês marcariam? E aí daqui a pouco eu vou chamar a atenção para opções que vocês poderiam descartar após a leitura, pela ideia já estrutural, pela ideia básica, tá bem? Então, notícia, crônica, artigo de opinião, reportagem ou carta argumentativa. Passando um olho aí, ó, vou deixar aqui rapidinho, quando vocês vão mandando letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Qual o gabarito que vocês marcariam para essa questão? A galera tá mandando letra C aqui. Uma pessoa mandou letra D. Letra C. Essa daí é da anterior, ali embaixo. Uma letra A chegou também. A maioria tá de C. Uma mandou letra D, falando reportagem. E uma mandou letra A, falando notícia. Chegou mais uma D, mais uma A. Bem, vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Olha só. Olha o que o enunciado diz que já ajudaria a gente a eliminar. Os gêneros discursivos são compostos de elementos que o caracterizam de acordo com a sua função comunicativa. O texto apresentado identifica-se como uma. E você tem que saber, né, como ele se apresenta. E vamos lá. Laís Carneiro. Você tem o nome de quem escreveu. Só por você ter o nome de quem escreveu, você já sabe que não pode ser uma notícia. Tá? Já elimina a notícia. Beleza. A crônica, né, vem com o nome do autor. O artigo de opinião vem com o nome do autor. A reportagem vem o nome do autor. E a carta vem o nome do autor. A carta tem uma estrutura muito básica. Início, local e data. Um referente, a pessoa com quem eu falo, ele não se dirige a ninguém. Então você poderia eliminar carta argumentativa, ok? Restariam crônica, artigo de opinião e reportagem, B, C e D. A crônica é um texto narrativo. O texto que está ali não é narrativo. Ele não narra uma história, uma situação. A gente vai falar melhor de crônica mais pra frente. Então, elimina a letra C, ok? Artigo de opinião e reportagem. E aí vocês ficam na dúvida entre a C e a D. E é extremamente plausível isso, tá? Artigo de opinião, pois defende um ponto de vista com base em argumentos. Reportagem, pois apresenta informações aprofundadas sobre um tema específico. Bem, olha o que eu falei com vocês. Uma reportagem pega um tema que é comum, ok? O tema que é comum. O artigo de opinião também pegaria, beleza? Só que a reportagem não é argumentativa. Já o artigo de opinião é argumentativo. E o artigo de opinião,
ele tem que ter comprovação. O texto aqui se constrói com base na argumentação. O texto não se constrói com base meramente na informação, na narração e na exposição de informações. E aí eu teria a reportagem. Portanto, artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto em que se defende um ponto de vista, que é o ponto de vista do autor. Ela defende aqui a ideia de que se deve usar a agroecologia no agronegócio. Então, ela vai falando justamente de haver aí um aumento de problemas de saúde, um problema de doença nas pessoas por conta dessa intoxicação. Para isso, a gente deveria usar a agroecologia. Por ser um texto argumentativo, se você considerasse a ideia da argumentação no texto, você viria ou C ou E. Só que como não tem a estrutura de uma carta, porque ele fala, se vale da estrutura epistolar. A estrutura epistolar é essa. Primeira linha, local e data. Logo depois, o vocativo, a pessoa a quem eu me refiro. Não tem. Então, até por eliminação, você chegaria à letra C, que foi o gabarito que a maioria mandou, ok? Bem, vamos pular o texto e vamos para o enunciado. Questão 6. O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são o quê? Definição e hierarquia, exemplificação e comparação, causa e consequência, finalidade e meios ou autoridade e modelo. Também precisamos ler. Não somos tão especiais. Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. Inteligência. A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. Amor. O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. Consciência. Chimpanzés se reconhecem no espelho. Orangotangos observam e enganam humanos distraídos. Sinais de que sabem quem são e se distinguem dos outros, ou seja, são conscientes. Cultura. O primatologista Franz de Waal juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos hábitos e de transmiti-los para as gerações seguintes. O que é cultura senão isso? Bem, quando ele diz então que nós não somos tão especiais, o que ele usa como estratégia argumentativa para comprovar esse ponto de vista? A definição e a hierarquia, a exemplificação e a comparação, a causa e a consequência, a finalidade e os meios, ou a autoridade e o modelo? Mandem aí o gabarito de vocês. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? O que vocês marcariam? Começou a chegar ali letra B, exemplificação e comparação. Começou a chegar a letra B dos dois lados, todo mundo marcando letra B. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Óbvio. Exemplificação, ele vai dando o exemplo das coisas que não são exclusivas nossas. A inteligência, o amor, a consciência e a cultura. E em seguida ele exemplifica comparando o que acontece com eles como seria conosco. Então, ele estabelece esse ponto de interseção através da exemplificação e da comparação. Vocês mandaram super, ultra bem, tá? Bem, questão 7, vamos pular os textos e ver o enunciado. Em contraste com o texto 1, no texto 2 são empregadas predominantemente estratégias argumentativas, que atraem o leitor por meio de previsões para o futuro,
apelam à emoção do leitor, mencionando a morte de animais, orientam o leitor a respeito dos modos de usar conscientemente as sacolas plásticas, intimidam o leitor com as nocivas consequências do uso indiscriminado de sacolas plásticas ou recorrem à informação por meio de constatações para convencer o leitor a evitar o uso de sacolas plásticas. Precisamos ler os dois textos. 1. É praticamente impossível imaginarmos nossas vidas sem o plástico. Ele está presente em embalagens de alimentos, bebidas e remédios, além de eletrodomésticos, automóveis, etc. Esse uso ocorre devido à sua atoxicidade e à inércia, isto é, quando em contato com outras substâncias, o plástico não as contamina. Ao contrário, protege o produto embalado. Outras duas grandes vantagens garantem o uso dos plásticos em larga escala. São leves, quase não alteram o peso do material embalado e são 100% recicláveis, fato que, infelizmente, não é aproveitado, visto que em todo o mundo a porcentagem de plástico reciclado, quando comparada ao total produzido, ainda é irrelevante. Então repara, o texto 1 traz lados positivos do plástico, do uso do plástico, e ele diz que o texto 2 está no contraste. Bem, texto 2. Sacolas plásticas são leves e voam ao vento. Por isso, elas entopem esgotos e bueiros, causando enchentes. São encontradas até no estômago de tartarugas marinhas, baleias, focas e golfinhos, mortos por sufocamento. Sacolas plásticas descartáveis são gratuitas para os consumidores, mas têm um custo incalculável para o meio ambiente. Então o texto 1 traz os benefícios. O texto 2, em contraste, traz os malefícios. E aí, ele usa como estratégia no texto 2 predominantemente o quê? O que vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, para a gente fechar esta terça aí de maneira gloriosa, maravilhosa. Vamos gabaritar essa questão. Atraem o leitor por meio de previsões para o futuro, apelam à emoção do leitor mencionando a morte de animais, orientam o leitor a respeito de usar conscientemente as sacolas plásticas, intimidam o leitor com as nocivas consequências do uso indiscriminado de sacolas plásticas ou recorrem à informação por meio de constatações para convencer o leitor a evitar o uso de sacolas plásticas. E aí você tem que considerar o texto 2, tá? Começaram a chegar aí as opções, a galera mandando letra B em sua maioria, um D, um E, mas a maioria tá na D. D. Começaram a chegar ali mais algumas letras B, uma letra mais D, E, a galera tá dividida agora. Mas o B ainda está... o D ainda está em maioria. Começaram a chegar E, D. Beleza, vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Olha só. Ele diz que é leve, voa em top. Esgoto, bueiro, causando enchente. São encontrados no estômago, aí ele faz referência aos animais, no estômago das tartarugas, das baleias, das focas e dos golfinhos. E ele fala que isso é gratuito para o ser humano, ou seja, você não gasta nada, não paga nada, mas tem um custo incalculável para o meio ambiente. Então, ele recorre à informação, ele pegou a informação ampla e ele comprovou isso, ele está mostrando fatos para te convencer a evitar de usar. Por quê? Porque isso traz danos para o meio ambiente. E você está inserido nesse meio ambiente. Por que não poderia ser a letra B que mandaram ali? Ele não apela para a emoção do leitor, mencionando as mortes de animais. Não só fala de morte de animal. Ele fala de animal como uma parte do meio ambiente, mas ele fala do meio ambiente como um todo. C. Ele não orienta o leitor ao que fazer no texto 2. Ele não orienta, olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Não faz isso. Ele não intimida o leitor com as nocivas consequências. Intimidar é, você não tem que usar por causa disso. Ele não está fazendo intimidação. Ele mostra o panorama de
problemas, ok? Então, nesse caso, ele recorre à informação. E ele usa essa informação para convencer o leitor a deixar de usar. O leitor olhando aquilo é que vai falar assim, caraca, não vou mais usar. Beleza? Por isso, letra E. Bem, vem comigo aqui no quadro rapidinho. Se tiver ficado alguma dúvida durante as aulas de hoje, corre lá no meu Instagram, @FelipeMorasProf, mande a sua dúvida para que eu possa responder na primeira oportunidade, tá bem? A gente vai encerrando essa terça da resistência aqui. Muito obrigado pela presença e pela participação de vocês. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Beijo imenso, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Renan. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.